Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live com o assunto LGPD, que está sendo transmitida pelo Senac São Paulo em parceria à Fundação Vanzolini. Eu sou o professor Lênio, atuo na área de redes de computadores e sou main contact da Cisco pelo Senac São Paulo. Eu gostaria de agradecer a participação da Fabiana, Patrícia, Márcio, Fábio, Cleiderman, Adriana, Valdeli e Wellington, nossa equipe do Senac São Paulo, que está proporcionando esta live. Um agradecimento especial aos nossos participantes remotos, aos nossos palestrantes, Edson Aguilera Fernandes, engenheiro eletricista, modalidade eletrônica e mestre em sistemas digitais pela Poli, USP. Ao nosso querido Marcos Pereira Barreto, professor na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo há mais de 30 anos. Lara Rocha Garcia, advogada e professora de Direito e Inovação. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde é doutorada na área. Essa live tem o objetivo do esclarecimento de algumas dúvidas acerca da LGPD. Dúvidas estas que nós poderemos estar esclarecendo hoje aqui com todos vocês. É uma grande honra estar com todos aí. Dúvidas extremas que nós temos sobre essa nova lei, como a importância da LGPD na segurança da informação, dicas essenciais para a sua empresa, quais os interesses e preocupações para manter a informação confidencial e autêntica, quais seriam as consequências jurídicas e etc. Nós estaremos vendo aqui com todos vocês hoje. Eu só gostaria de lembrá-los que todas as dúvidas que vocês estiverem submetendo, vocês, por favor, coloquem o hashtag na frente da dúvida para que o nosso time possa interpretar a sua dúvida e a gente transmitir aqui para os nossos palestrantes. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu passo a palavra para a Lara, que irá fazer o início da nossa live. Estamos aí e muito obrigado pela participação de todos. Olá a todos. É um prazer imenso estar aqui com essas pessoas tão bacanas, que eu admiro tanto, e estar com vocês do Senac. Sem mais delongas, eu já peço licença para compartilhar minha tela e a gente começar o nosso bate-papo, porque a parte mais legal é poder responder as perguntas e a gente conseguir fazer esse diálogo entre todo mundo. Acho que está todo mundo vendo minha tela, né? Uhum. Legal. Sim. Então, bem, então o que é LGPD e como isso vai impactar o nosso negócio, como é que isso vai impactar a nossa vida daqui para frente? Acho que a gente já conversou um pouquinho, essas três pessoas aqui se complementam e acho que esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de enfatizar, não dá para trabalhar uma coisa que é lei sem olhar a tecnologia, não vai dar para trabalhar a tecnologia sem olhar o que é lei. Por isso, esse time multidisciplinar para conversar sobre isso. Nós somos da Fundação Vanzolini, que tem mais de 50 anos de experiência, é uma instituição privada, foi a primeira credenciada pelo Inmetro para a certificação ISO 9001 e é a maior certificadora brasileira com 2.500 certificados emitidos. Bem, então vamos lá. LGPD, para que ela serve, como é que ela nasceu, de onde que ela vem, né? Ela tem um intuito, basicamente, de dar nome aos bois, de dizer que os dados pertencem às pessoas naturais. Basicamente é isso, que o dado não é terra de ninguém, que você não pode pegar qualquer informação ou qualquer dado que você recebe na internet referente a uma pessoa natural e fazer o que você quiser com isso. Porque existem princípios no nosso ordenamento jurídico, e não só no nosso ordenamento jurídico, mas sim no mundo todo. A LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, ela se inspira na GDPR, General Protection Data Regulations, europeia, que também vem com o mesmo ethos, ou seja, vem com o mesmo espírito de proteção à privacidade, de proteção dos dados, e a gente vê isso largamente ao longo da lei. Então, a primeira coisa que a gente começa a se assustar é essa enxurrada de manchetes que a gente vê
desde que a lei foi promulgada lá em 2018 e agora, mais recentemente, desde que ela entra em vigência aqui mesmo em 2020, em setembro de 2020, dia 18, e aí a gente começa a perceber essa ansiedade porque não se fala em outra coisa. E aí todo mundo que tem aqui uma empresa ou que trabalha com dados de pessoas físicas começa a ficar preocupado. Primeira coisa que é muito importante, e a lei se preocupou com isso, é trabalhar os conceitos, é que todo mundo fale a mesma língua. Então, quando a gente pensar em dado pessoal, o que é dado pessoal, isso está na lei, está lá explicado o que, que é. É qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa. E aí a lei se preocupou ainda com dados mais delicados, mais importantes, que ela chamou de dado pessoal sensível. É como se ela protegesse todos os dados e ela cuidasse um pouquinho mais dos sensíveis. E os dados sensíveis são aqueles que estão previstos na lei também, que a gente traz aqui. Origem racial, étnica, religião, opinião política, filiação sindicato, dados de saúde ou vida sexual, dado genético, biométrico. E a lei diz também o que é tratamento. E tratamento é uma coisa super ampla. Toda operação que você faz com dados de uma pessoa natural, tudo praticamente está lá, ela repete uma série de informações. E ela traz outro conceito. O que é o titular de dados? O titular de dados é a pessoa. Então, o titular de dados sou eu, você, seu amigo, seu colega, qualquer pessoa sobre quem rege os dados. Então, a lei, ela cuida dos titulares de tal maneira que ela diz que o titular, ele é objeto e sujeito do próprio dado, ou seja, ele tem soberania e propriedade sobre os seus dados e é sobre ele que estão falando, por isso que ele tem essa soberania. A lei também traz duas palavrinhas muito importantes, que é controlador e operador. Controlador e operador são as pessoas, basicamente as empresas, podem ser órgãos públicos também, né? O nome técnico é a pessoa jurídica, também pode ser uma pessoa natural que utiliza esses dados para fins econômicos, mas não vou entrar nesse detalhe. Vamos pensar que são todas as empresas. O controlador, que coleta dados e que toma decisão em cima desses dados, e o operador, que recebe os dados do controlador, a pedido do controlador para fazer algum tratamento e vai devolver para o controlador, que vai devolver para o titular. Outra coisa que é muito importante aqui em termos de conceito, que está lá explicado na lei, são essas 4 letrinhas que está todo mundo falando, que é a tal da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é isso? É um órgão de administração pública que tem responsabilidade de zelar, implementar, fiscalizar toda essa lei. Ou seja, ele vai trabalhar não só em termos de educação e promoção, mas ele também vai sancionar, ele também vai penalizar, ele também vai multar. E aí a ANPD ela foi criada essa semana. A gente tem uma vigência de lei desde setembro e o principal órgão, ele é formalizado a sua diretoria nessa semana. Então é bacana acontecer esse bate-papo, porque eu acho que tem bastante dúvida e a gente tem visto a lei tomar corpos, né, ainda aos pouquinhos. Outro conceito muito importante, a gente já vai passar para o próximo, é a questão do encarregado de dados, ou que a gente copiou lá da GDPR, que eles chamam de DPO, né, Data Protection Officer. O DPO da GDPR e o nosso encarregado aqui na LGPD são um pouquinho diferentes, mas eles têm algumas coisas muito parecidas. O que é o encarregado? Ela é a pessoa que vai ser indicada pelo controlador e pelo operador para reger toda essa relação de tratamento de dados e que vai responder lá para a ANPD quando ela precisar zelar, fiscalizar, montar, etc. E também para o titular de dados toda vez que ele perguntar alguma coisa para a empresa. Veja, acho que esse é o primeiro ponto. Vamos falar todo mundo a mesma língua, os conceitos. Na sequência, a gente precisa entender, e quais são os princípios, né? O que essa lei vê? Além disso, são 10 princípios, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes desses, mas eu quero colocar alguns pontos que são bastante importantes. A questão da adequação. O dado ele tem que ser adequado para aquilo que está fazendo, ou seja, as empresas têm que pedir o mínimo de dados necessários para que eles possam realizar aquele serviço ou aquele produto que ela pretende oferecer para a pessoa. Então, se ela tiver pedido um dado que não tem nada a ver com o que ela vai fazer, isso não está adequado, não está previsto na finalidade que isso vai realizar.
Além disso, um outro princípio que eu quero colocar bastante atenção é a questão da transparência. A lei, ela vem com esse intuito de transparência. As empresas vão ter que dizer tudo o que elas fazem com esses dados. Como ela coleta os dados, de onde vêm esses dados, o que elas fazem com eles, com quem que elas compartilham, que tipo de decisão ela toma em cima desse dado, porque esse tipo de decisão é importante para ter certeza que não vai ter discriminação baseada em algum tipo de dado, principalmente os sensíveis. Bem, então todos esses contextos, todos esses princípios, né, esse contexto todo que a gente conversou, ele nos remete a entender o seguinte: tá bom, quer dizer que as empresas vão ter que pedir o consentimento para o titular para tudo que ela vai fazer? Aqui, muita atenção, pessoal, isso é uma armadilha. Muitas pessoas acham que tudo vai ser na base do consentimento, que é isso que a LGPD diz, que é só você pedir o consentimento que batata, tá tudo resolvido. E não é bem assim. A LGPD, ela traz 10 bases legais. Estão aqui, 10 bases legais que você precisa respeitar. E o que você vai ter que entender? Aquele dado que você coletou e que você tem dentro da sua empresa, você precisa entender por que você tem. E você vai precisar enquadrar em uma dessas bases legais. Pode ser consentimento? Pode. Mas lembre-se, o titular agora ele é soberano. Ele tem uma coisa que se chama autodeterminação informativa. Ele pode simplesmente revogar esse consentimento a qualquer tempo. Ele pode ir lá te pedir todas aquelas informações baseadas na transparência. Eu quero saber o que você sabe sobre mim, como é que você sabe. Eu quero que você apague os meus dados. Eu quero que você apague esses dados e esses não. Eu quero que você bloqueie, eu quero que você corrige e eu quero entender que tipo de decisão você tomou com base nesses dados. O titular pode fazer tudo. Ele só basta bater na porta da empresa, pedir isso para o DPO ou para o encarregado, aqui no Brasil a gente chama de encarregado, e pronto. Se ele revogar o consentimento, não posso mais usar? Pode. É por isso a importância das 10 bases legais. Também não vou entrar em detalhes aqui em cada uma delas, mas a gente pode conversar se vocês tiverem dúvidas depois. Mas veja, então uma das coisas importantes, se você tiver um contrato com esse titular, um contrato com alguém que você precise desse tipo de informação para poder executar esse contrato, isso aqui está previsto na sua hipótese ou base legal número 5, execução de contrato. Poxa, eu preciso executar o contrato, eu preciso do CPF da pessoa, eu preciso do endereço, eu preciso de todas essas informações para executar esse contrato. Se você tiver um exercício regular de direitos, por exemplo, se tiver um processo, precisa se preparar para um processo, você precisa dos dados dessa pessoa. Se você precisar trabalhar proteção de crédito, né? A questão de você saber se você vai fornecer crédito para essa pessoa ou não, também está previsto lá na base legal número 10. Ou seja, vai precisar entender qual é a base legal que justifica o uso desses dados. A mais comum que todo mundo fala é o tal do consentimento, mas o consentimento ele é bem uma armadilha na LGPD, toma muito cuidado com isso. E a outra que todo mundo fala é a questão do interesse legítimo, que é a número 9, atender aos interesses legítimos. Mesmo assim, para atender os interesses legítimos do controlador, a gente já falou quem é o controlador, para atender os interesses legítimos do controlador, você não pode ferir nenhum direito fundamental. Então, isso também é importante entender qual é dessas bases legais para você poder utilizar esses dados. Bem, não parece nada muito fácil, mas ao mesmo tempo também não é impossível. E agora eu vou chamar o nosso colega aqui, nosso amigo Edson Aguilera, que vai contar um pouquinho como é que a gente faz esse tipo de trabalho dentro da Fanzolin. Aguilera, você vai me sinalizando quando eu devo passar os slides. Pode ir para o próximo, Lara. Ok, pessoal, boa noite a todos. Obrigado por estar acompanhando aqui o webinar. Agradeço também a toda a equipe do Senac. Tem muita gente nos bastidores aqui que vocês não estão vendo. E é uma muito boa oportunidade da gente estar conversando sobre as questões da LGPD. Essa pergunta que está na tela aqui, por onde começar, é uma pergunta-chave e talvez a resposta às questões da Lara, né, da complexidade, talvez dependa muito de como você começa, né, sem, é claro, atrapalhar o negócio. Vamos lá, Lara, vamos para o próximo slide.
existe um passo inicial, e ele realmente não é tão difícil assim, demanda um interesse sobre a lei, né? A lei está publicada na internet, é fácil de vocês pegarem. É claro que a linguagem ela não é uma linguagem coloquial, a gente demora um pouco para entender, para pegar a cadência dos termos que estão lá, mas ela é sempre uma referência muito boa para a gente entender exatamente sobre o que se trata a lei. Ela está bem compartimentalizada, os conceitos, os títulos de cada sessão. Então, o primeiro passo é ter interesse em saber o que é essa lei e o que ela está trazendo, né? Vamos para o próximo, Lara. O encarregado de dados, ele é uma pessoa-chave aí na proposta que a lei está colocando. Ele é uma pessoa-chave e ele deve ser nomeado, então, formalmente, através, por exemplo, de uma ata de reunião, por exemplo, onde os responsáveis pela empresa estão designando quem vai ser o encarregado de dados. Um ponto importante é que ele vai ele vai ser o ponto de contato das solicitações dos titulares, né? E também vai interagir com outras empresas e com a autoridade nacional. Então, ele precisa ser nomeado, né? O quanto antes, e, é claro, nomeado e passar a exercer o papel conforme está descrito na lei, as responsabilidades que estão ligadas a ele. Vamos para o próximo, Lara. Esse terceiro passo, talvez eu diria que ele é bastante desafiador do ponto de vista de algumas empresas que não têm essa cultura de montar uma equipe para tratar dos problemas. E, se for o caso, essa equipe também envolve pessoas externas, né? Essa equipe ela tem que ser uma equipe multidisciplinar, como a Lara colocou. Então, você vai ter alguém da área de sistemas digitais sentando ao lado e discutindo questões específicas com alguém da área do jurídico. RH tem que ter um papel importante nessa equipe e o pessoal da alta diretoria também vai estar representado ali. Então, montar essa equipe, o segredo de montar a equipe, você pode dizer que é o segredo do sucesso da implantação da LGPD. As pessoas têm que harmoniosamente trabalhar juntas, com um objetivo comum e cada um participar com aquilo que tem de melhor, com o seu ponto de vista na área que atua. Vamos para o próximo passo, Lara. Esse eu diria que é o primeiro passo técnico que você tem que fazer, né? A gente está falando de uma lei que trata de dados pessoais e esses dados são coletados na empresa. Você precisa ter um conhecimento, a gente também chama isso de mapa de dados, né? Aonde estão os dados pessoais, aonde eles são coletados, como eles são tratados dentro da empresa, onde eles são armazenados e, como falou a Lara, principalmente por que eles estão sendo coletados, né? Então, aquele viés das empresas de, por exemplo, quererem saber se é homem ou mulher na hora de coletar o registro, isso realmente é importante? Isso agrega valor para o serviço que você está oferecendo? Então, você tem que saber ter esse conhecimento exatamente para estipular, para estabelecer qual é o escopo do trabalho, quais são os sistemas envolvidos e quais são as áreas de negócio que vão estar envolvidas nesse projeto. Então, o passo 4 é um passo de você olhar para a própria empresa e mergulhar nesse ambiente de dados que a empresa está tratando. Vamos para o próximo. O quinto passo é o tratamento de dados, ele ser qualificado, ele ser analisado do ponto de vista das hipóteses estabelecidas pela lei. Então,
um conjunto de dados ele tem uma finalidade específica, do ponto de vista da lei, isso é uma hipótese aceita? Quer dizer, eu estou coletando esse dado, como falou anteriormente, para a execução de um contrato. Eu preciso realmente desse dado para o contrato? Eu consigo justificar isso para uma pessoa que conhece pouco da minha empresa ou para o titular do dado, de que esse dado realmente é importante? E, principalmente, se esse dado ele atende, ele se enquadra nas hipóteses estabelecidas pela lei. Então, a gente volta lá no nosso primeiro passo, né? Conhecer a lei é importante, ainda que você tenha toda uma equipe jurídica, ainda que você tenha pessoas da área de TI, de tecnologia te ajudando, entender essas hipóteses vai ajudar bastante, vai agilizar bastante todo esse processo. E isso tem que ser documentado também dentro da empresa. Próximo passo. Atualizar os contratos talvez seja uma atividade trabalhosa, né? Porque, imagina, tem empresas que têm muitos contratos, até muitos tipos de contratos, e contratos assinados com múltiplos fornecedores, clientes. Só que você precisa, frente à LGPD, atualizar os contratos para especificar quem é responsável pelo quê, né? Para você se qualificar nessa relação contratual, você é o controlador, você é o operador, quais são as suas responsabilidades? Isso tem que estar especificado no contrato. É claro que você pode, de uma certa forma, normatizar alguns tipos de contratos, tem esses tipos de cláusulas, ou você tem um adendo, um anexo específico para esse contrato, mas você precisa saber quais são os contratos e você precisa incluir esses contratos em alinhamento com a LGPD. Passo 7, então. Preparar para atender às demandas dos titulares, né? Essa talvez seja uma mudança mais perceptível nas empresas, é que agora aquele cliente, pessoa física, que me passou os dados para que eu fizesse, por exemplo, uma análise de crédito, ele agora pode perguntar coisas para mim sobre esses dados, porque ele, na verdade, é o titular do dado, ele detém esse direito, né? Então, eu preciso atender essa demanda, preciso me preparar para atender, isso dentro de algumas condições que estão estipuladas na própria lei ou que vão ser estabelecidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por exemplo, em quanto tempo eu preciso dar uma resposta para o titular, né? Então, esse passo 7, ele é uma mudança no processo das empresas. E veja que isso pode ser para uma grande empresa, mas pode ser para uma pequena também. Uma empresa uma agência de turismo, por exemplo, ela pode receber uma consulta de um cliente que passou os dados para ela fazer o agendamento da viagem, e ele pode perguntar: que dados você tem? Para quem você passou esses dados, né? Você protege esses dados? Quer dizer, você passou para terceiros e esses terceiros protegem o dado para que outras pessoas não tenham acesso. Então, esse passo 7 é o passo de organização do processo para que você consiga atender a essas demandas. Vamos para o passo 8, então. O passo 8, perdão, aí tem uma lista das solicitações, né? A primeira delas, que eu chamaria mais atenção, é a confirmação de existência. Foi o exemplo que eu dei. Você tem dados meus? Quais são os dados? Eu gostaria de acessar os dados, né? E, eventualmente, como é o último item, eu posso me opor a você manter esses dados. Eu posso querer que você não use mais os dados, né? Eu solicitei um crédito, ele foi negado, eu quero que você apague esses dados e não use para mais nada. Então, essas solicitações, a gente tem 10 solicitações aí, você precisa se preparar para atender cada uma delas.
Então, agora sim, o passo 8. Registrar e controlar o acesso dos dados, principalmente o compartilhamento dos dados com terceiros, também é uma medida necessária. Então, você vai dizer, poxa, mas eu sou uma empresa pequena, né? Vamos voltar lá na nossa agência de turismo, né? Eu compartilho esses dados com uma operadora do Nordeste e eu passo os dados para que ela tenha lá o receptivo aguardando no aeroporto. Tá? Mas com quem você compartilha? Essa é a pergunta que o titular vai querer saber e é por isso que você tem o controle, né? Você tem que ter o controle desses dados com quem compartilha. E mesmo com quem você processa internamente. Quer dizer, existe até uma maneira muito simples, né? Digamos que você registre os dados no computador, por exemplo, numa planilha, mas você controle quem tem acesso a essa planilha. Quer dizer, só você, só o seu usuário naquele computador pode ter acesso. Se você guardar os dados em papel, e sim, a LGPD também se aplica a dados pessoais guardados em papel, em formulários, por exemplo, você pode trancar o armário, quer dizer, só você tem acesso àquele arquivo com aqueles dados. Então, tem coisas tão complexas ou tão simples que você pode fazer, mas o importante é você registrar quando você coletou os dados, como você os usou e com quem você compartilhou. Passo 9, então, Lara. A disseminação das informações, essa talvez nas empresas maiores seja um dos maiores desafios, né, que é a mudança da cultura. E a gente já passou por isso em outras leis do passado, né, que hoje estão em vigor, como o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, que já está aí há anos, e agora todo mundo sabe os princípios que estão envolvidos, os direitos que os consumidores têm, né? No caso da LGPD, é preciso estabelecer, então, um programa interno, onde você vai passar para as pessoas quais são esses conceitos e, principalmente, como que a empresa está se posicionando em relação a isso. Então, se eu contratar um novo colaborador, é importante que logo no início, na admissão, ele seja informado de o que se espera dele com relação à LGPD. E também é importante lembrar quais os direitos que ele tem, porque esse novo colaborador também é um titular de dados, né? E os direitos que ele tem de solicitar para a empresa quais as informações que a empresa guarda dele, também é um direito que tem que ser atendido, ainda que internamente, né? Vamos para o 10º passo, então. É importante entender a LGPD como algo que vai transformando a empresa, transformando em nível de cultura, transformando nos processos que a empresa tem, transformando os sistemas que ela usa. É uma evolução. E ela tem um aspecto muito positivo, e que isso é importante ressaltar. Enquanto muitas empresas estão olhando para isso e falam, olha, mais uma burocracia que eu tenho que cumprir, talvez seja uma oportunidade que ela está trazendo para a empresa de botar ordem na casa. E, nesse aspecto, é importante você, durante o processo de adequação com a LGPD, observar o valor que os dados têm para você, observar a importância de você se adequar à lei, observar a maneira como você atende às requisições dos titulares. Tudo isso pode ser fonte de grandes oportunidades para você melhorar ainda mais o seu negócio e também se diferenciar no mercado, que é o que toda empresa está buscando, né? Próximo slide, então, Lara. Essa equipe aqui é parte de uma equipe que desenvolveu o que a gente chama de metodologia BEST, né? O BEST foi denominado a partir das siglas Business Engaged Security Transformation. Ele traz a ideia de transformação para atendimento dos requisitos, né? E, a partir desse esforço que a gente teve, nós geramos um livro
que está disponível aí no mercado. E esse livro, na verdade, conta quais são as etapas, quais são principalmente os controles, né? E fundamenta muito bem aquilo que a Lara estava falando, os conceitos e os princípios que estão por trás da lei. Ele seria realmente eu diria, um passo importante aí para a sua empresa se adequar ou entender quais são as etapas de adequação. Vamos para o próximo slide, Lara. E nós temos um diagnóstico também que pode ajudar aos gestores da empresa a entender em que pé está a empresa e quais são as áreas que precisam ser adequadas, né? Você pode usar esse diagnóstico para a empresa como um todo, você pode usar para cada departamento em particular, e ele te dá uma visão geral. É claro que ele não aborda, não é um questionário extensivo, né? E também aqueles passos que a gente colocou são passos necessários, mas não suficientes, não é que a LGPD cabe nessas ações. Mas é um bom ponto de partida para você saber como se posicionar, como posicionar a sua empresa e, eventualmente, dar esses passos iniciais para a adequação. Como foi colocado aqui, não há opção, a lei serve para todos. Você só tem que entender a melhor maneira de fazer essa adequação, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para apresentar, e acho que, como disse a Lara, a melhor parte começa agora, que é a da explicação, esclarecimento de dúvidas, e a gente também está aqui com o Barreto, e vai poder nos ajudar bastante nessa hora aqui. Então, por favor, gostaria de abrir para as dúvidas que vocês tenham. Excelente. Então, pessoal, a gente já tem várias dúvidas aqui extremamente interessantes. Eu estava dando uma olhada e são perguntas assim fantásticas, né? E, lógico, muito obrigado pelo esclarecimento de todas essas informações que vocês transmitiram para todos nós. São informações extremamente sadias e importantes que devemos cumprir. A primeira pergunta vem pela Nádia. A Nádia pergunta o seguinte: quais as principais mudanças que temos que fazer nos sistemas de cadastro dos clientes? Acho que o Barreto poderia ficar com essa, Barreto. Já que eu não falei nada até agora, né? Pelo menos me dá uma chance de falar alguma coisa. Mostra serviço aí, Barreto. Mostrar serviço, né? A gente trouxe os universitários, né? Na hora das perguntas, a gente corre para os professores universitários. Aqui tem 3 professores universitários, tá fácil, né? Mas vamos lá, então. Nádia, obrigado aí pela pergunta. Então, olha só, primeiro tem uma série de questões aí seguindo até o roteiro que Lara e a Guilherme passaram, né? Então, assim, que tipo de cadastro de cliente você está falando, né? Então, assim, você tem algum motivo para ter esse cadastro de cliente? Começa daí, né? Porque pode ser que você não tenha, né, entre as hipóteses, sequer um motivo para justificar a existência desse cadastro, né? Segundo, dado que você tenha um motivo para tê-lo, né, é preciso que você olhe os dados que você tem para ver se você tem alguma razão para ter esses dados, né? Então, sei lá, de repente tem, né, alguma informação, né, sobre religião, por exemplo, né, que eventualmente não é relevante para o seu negócio, né? Depois você vai ser obrigada, né, a responder aquelas demandas que a Guilherme falou, aquelas 10 demandas, né? Aqui a brincadeira são várias coisas 10, né? Então, né? Então, no caso são 10 demandas mesmo que a lei lista. Então, você vai ter que montar algum esquema, né, para responder aquelas demandas, né? Então, numa passada muito rápido, como a gente tem muitas perguntas, né, vamos tentar aí ficar com, sei lá, 1 minuto para cada resposta, para poder, né, passar aí pela maior parte possível das perguntas. Aliás, eu queria até lembrar, gente, para não esquecer de colocar o hashtag na frente da pergunta, porque aqui já me deram uma soprada aqui no ouvido que estão aparecendo várias perguntas aí no chat sem o hashtag. Então,
Se você mandou uma pergunta sem o hashtag, por favor, repete a pergunta, tá bom? É isso aí. Lênio, vamos para a próxima. Excelente. Marco, obrigado. Vamos para a próxima, né? Nádia, eu espero que tenha respondido sua pergunta. Se não, fica à vontade aí, faça a tréplica, né? Agora vem uma pergunta da Vanessa Jimenez. Para o setor público, quando o operador de dados é uma empresa contratada, o operador pode ter acesso ao banco de dados? Aqui é duro, né? Mas a resposta é depende. Depende, né? Pois é. Boa. Tava esperando para ver quem ia dizer o primeiro depende, né? Foi você lá. Veja bem. Vanessa, obrigada. Assim, o setor público e o setor privado, eles têm quase as mesmas responsabilidades. Muda pouca coisa de diferença. Então, acho que o primeiro ponto é o setor público também tem que se adequar à LGPD. Aos princípios e às bases legais, com certeza, sem sombra de dúvida. Então, aqui a sua pergunta, se eu entendi bem, é quando o operador de dados é uma empresa contratada. Geralmente, o operador é uma empresa contratada mesmo. Né? O controlador pode ser o órgão público e o operador é um terceiro. É isso que eu estou tentando entender. Talvez uma empresa privada. Esse operador, ele pode ter acesso ao banco de dados? Se ele tiver que executar alguma coisa cuja informação está no banco de dados, ele vai precisar ter, senão ele nem vai conseguir prestar o serviço para o qual ele foi contratado. Agora, o que vai precisar entender é que ele tem que ter acesso a somente aquilo que ele precisa ter acesso para a execução daquele serviço, nada mais. O princípio da adequação e da finalidade tem que ser o mínimo de dados necessários. Todo o resto, ele não vai precisar ter acesso. Se os professores quiserem complementar. Eu queria só complementar em uma frase, assim, que é assim, ao contrário do que a gente sempre fez na área de tecnologia, a gente é colecionador de dados, né? Então, tudo que falam para a gente quer guardar e quer guardar para sempre. A mudança, gente, para vocês que são da tecnologia, estão contratando gente de tecnologia, é que para com isso, né? Não mais, né? Então, primeiro, estão te dando um dado para guardar, pergunta se a pessoa que te deu esse dado para guardar tem direito de ter aquele dado, para começar. Segundo, por quanto tempo é para guardar aquilo? Por quê? Porque se não tiver uma justificativa, né, para ficar com aquele dado por um bom tempo, então diga não, né? Então, a gente até é um problema, né, para a gente que dá aula na área de tecnologia, como, né, a Guilherme, eu e o próprio Lênio, né, é começar a dizer para os alunos que, olha, sabe tudo que eu sempre ensinei para você? Então, não mais, né? Esquece essa história de guardar tudo, né? Porque não pode, né? Simplesmente não pode. Então, assim, recuse imitações, aliás, recuse dados, né? Não fique com dados que você só queria reforçar. A Lara falou isso, né? Mas eu queria reforçar, essa é uma questão muito importante, porque é uma mudança em todo o mundo de tecnologia, um jeito diferente de pensar. Muito bom. Excelente. Muito obrigado, Lara, Marco, né? Agora a gente vai para a terceira pergunta. A terceira pergunta vem da Aline. Ela gostaria de dicas práticas em linhas gerais das cláusulas de adequação que deveriam constar nos contratos vigentes. Esse desafio eu vou passar para a Lara. Eu quero ver ela resumir o Código Nacional, o Código de Lei. Vamos lá, Lara. 2 minutos, Lara. Está voltando já. É o passo número 1 que a Guilherme explicou. Os seus contratos precisam dizer quem é o seu encarregado de dados. Acho que a primeira dica prática é essa. Então, em caso de dúvidas, procure o encarregado de dados. Quem que é esse cara? Precisa estar lá nos contratos. Então, acho que é a primeira questão. A segunda questão, você vai ter que analisar contrato a contrato qual é o dado que você tem e você vai ter que determinar as responsabilidades. Então, dizer, eu estou te entregando esse dado para você fazer tal coisa. Isso precisa estar lá na sua cláusula contratual. Então, essa é a segunda dica prática que eu posso falar que isso é genérico. Sempre a finalidade e a adequação precisarão estar lá. E não pode ser genérico, gente. Você não vai poder ter um contrato dizendo assim, eu coleto esse dado e eu posso fazer tudo o que eu quiser com ele. Assine aqui e entregue a sua alma. Não funciona. A gente não vai poder fazer isso. Então, eu vou ter que dizer, eu quero esse dado para fazer tal coisa. Para fazer A. Agora eu quero fazer B com dado.
Dependendo da base legal, talvez você tenha que voltar com o titular e contar isso para ele, dependendo não, aí vai depender da base legal. E a terceira dica prática para eu fechar aqui é o seguinte: pensa nos passos que o Aguilera colocou. Um dos passos era mapear os dados. Na sequência, era casar o dado, é o match do dado com a hipótese legal. Você vai lá pegar na sua coluna 1 vai ter um monte de linha de dados, na outra coluna vai ter as hipóteses, você vai linkar um com um, tá? E aí, para cada hipótese legal, você vai ter que trazer essa hipótese legal de alguma forma, ela vai ter que estar espelhada de alguma forma no seu contrato. São 10 bases legais, não vou entrar aqui em 10 casos de uso, mas você vai ter que trazer isso para o seu tratamento de alguma forma, dizer que você está usando isso de alguma forma. Então, eu acho que eu fico com essas 3 dicas. Primeiro, deixa claro quem é seu DPO. Segundo, veja se está com finalidade de adequação e transparência, explícitos. E terceiro, vai lá olhar qual é a base legal que você utiliza para aquele dado e reflita isso no seu contrato de alguma forma. Veja se isso está casando. Excelente. E tá bombando de pergunta aqui, temos várias já, né? A quarta pergunta vem da Mariana Souto. Como se utiliza uma plataforma para criar... Quando se utiliza uma plataforma para criar um site de vendas online, há dificuldades para adaptar essas questões de normas? Como eu deveria fazer isso? E como que eu crio em uma empresa que só 2 pessoas trabalham, onde uma produz e a outra vende? Acho que é o caso das pequenas empresas, né? Principalmente trazendo essa questão das pequenas empresas. Então, gente, assim, sorry, né? A lei é para todos, né? Então, alguma adaptação você vai precisar fazer, né? É claro que, né, há sempre, né, essa questão da proporcionalidade, né, na hora da aplicação, né? Então, essa listinha de passos aí de ações, né, que a Aguilera falou, é um começo para vocês dois se organizarem, né, e se prepararem para atender a lei, né? Então, realmente, assim, precisa do encarregado, no momento, assim, um dos dois vai ser, né? Se só tem 2, ou você vai precisar contratar terceira pessoa para fazer. Alguém vai precisar entender um pouco mais da lei, né? Há uma discussão aí se esse encarregado pode ser uma pessoa terceirizada, uma pessoa contratada. Ainda a gente está esperando uma definição melhor sobre se isso é ou não, vai ser ou não permitido pela ANPD. Então, tem várias coisas aí, né, que ainda estão para ser definidas até, mas o lance é que você vai precisar, mesmo estando sozinho até, né? A gente tem aí uma grande amiga aí que tem uma empresa do eu sozinho, né? E, cara, assim, sorry, né? Ela vai ter que se adaptar. Isso aí. Muito bom, é isso aí. É lei, todo mundo tem que se adequar. A próxima pergunta vem da Rosana Costa. Eu vou tentar reformular a pergunta. Eu acredito que a Rosana tenha perguntado se é uma lei momentânea ou se veio para de fato ser cumprida. A pergunta que ela fez é a seguinte: a LGPD vai ser algo tratado às pessoas neste momento ou veio para ser cumprida? É interessante isso daí, né? Nós estamos discutindo isso há 2 anos, né? A lei já foi aprovada há 2 anos atrás, né? E as pessoas ficam com essa ideia de lei que pega e lei que não pega, né? Gente, é lei, né? Ela já está promulgada, já está em operação e no ano que vem vai ter as sanções da autoridade nacional. Então, sim, ela veio para ficar, ela garante direitos das pessoas, dos titulares, de pessoas naturais, ela tem que ser cumprida e ela é, na verdade, um passo além na questão de garantia da cidadania das pessoas que são os titulares desses dados, né? Então, esses abusos que a gente cansou de ver ao longo dos anos, né? De você ir lá e
e passar os dados, por exemplo, para a compra de um imóvel, e de repente vem uma enxurrada de ofertas para você, das mais variadas coisas, né? Você fala, mas como é que você conseguiu esse dado, o meu dado, o meu e-mail, o meu telefone, e simplesmente isso caía no esquecimento? Como diz o Barreto, não mais, né? É uma lei que veio para ficar e, no começo, a gente que vem de uma cultura de qualidade, que começou há décadas atrás, hoje ninguém discute a importância da qualidade, da gestão da qualidade. A gestão da privacidade é igual, no começo tem um esforço de adequação, mas naturalmente as empresas vão absorver isso e, principalmente, naturalmente os titulares vão começar a exercer os direitos que eles têm na questão dos dados pessoais. É isso aí, Lênio. Muito bom. A próxima pergunta vem do Adriano. Essa é bacana, é bem interessante, né, Adriano? Eu já participei de processos seletivos pela plataforma LinkedIn. E eles me perguntaram sobre a raça dos candidatos. Eu fiquei na dúvida sobre o motivo dessa pergunta. É permitido perante a lei esse tipo de pergunta? Que sensibilidade, hein? Aí entramos num assunto super complexo, pergunta maravilhosa, e numa discussão que a gente está vivendo agora, né? Então, veja, para o famoso depende, vamos construir um pensamento aqui juntos, né? Para que serve a raça num processo seletivo? A gente tem exatamente agora acontecendo uma grandíssima discussão dentro do caso do programa de trainee de uma grande empresa do varejo, que criou um programa de trainee para negros, específico para negros. Neste caso, faz muito sentido perguntar a raça e como a pessoa se identifica enquanto raça, porque isso era um critério para participar desse processo seletivo ou não. Se esse tipo de processo seletivo que somente aceitam-se negros permitido ou não, está se discutindo no Ministério Público, há um processo acontecendo, existe toda uma discussão sobre o racismo estrutural, sobre o tal do racismo reverso, que essa parte eu não acredito, mas eu acredito no racismo estrutural existente, é minha opinião pessoal. Então é super importante a sua pergunta, porque eu devolveria assim, vamos entender o que essa empresa quer fazer com esse dado. Se for para fins discriminatórios, não pode. Não pode mesmo. Está nos princípios não só da LGPD, como nos princípios constitucionais, como nos direitos humanos. Então, se houver questões discriminatórias, isso não pode acontecer. Agora, se houver, como nesse processo seletivo de trainee para negros, que a gente está vivendo agora, essa grande, ampla discussão, que eu acho que daí a gente vai ter grandes resultados, né? Eu acredito, né? Fomentou essa discussão na sociedade, era importante, porque fazia parte do critério. Então, aqui também vem o depende, mas a gente tem que tomar esse cuidado sim. E aí eu retomo o que já foi falado no começo sobre a soberania dos titulares, sobre a autodeterminação informativa, de talvez os titulares baterem na porta de empresas como essa, a empresa se preocupar em entender o que você faz com essa informação. Se você coleta a raça dos candidatos, como se ele se autodeclara, né? Porque a questão racial no Brasil, ela se pauta na autodeclaração, eu me autodeclaro negro, ou branco, ou pardo, e assim por diante. Como é que você quer a autodeclaração do candidato? O titular pode devolver e perguntar o que você faz com essa informação. E se for, e a gente tem a inversão do ônus da prova, a gente tem a fiscalização da NPD que foi criada, a gente tem já questões que eu posso, e sem precisar passar pela NPD, posso entrar com um processo baseado em LGPD, em discriminação, isso pode. Então, acho que essa é a questão. Entender para que foi solicitado. E o que não pode é que isso seja a base de discriminação. Isso não pode mesmo antes da LGPD. Muito bom. Excelente explicação, né? A próxima pergunta vem do Flávio. Os termos de uso privacidade tão comuns nos cadastros online e que ninguém tem paciência de lê-los, pode autorizar o uso de dados sensíveis para qualquer finalidade?
A lei se preocupou com isso, né? E isso que você colocou, qualquer finalidade, a resposta é não, né? A lei exige que você informe ao titular de maneira clara, objetiva, que dados você está coletando dele, para que você está coletando, com quem você vai compartilhá-los, e isso não pode estar nas letrinhas miúdas do seu contrato, ou da sua solicitação. Isso tem que estar de maneira destacada, né? Especialmente se forem dados sensíveis das pessoas. Então, a lei se encarrega disso e ela considera, inclusive, que são nulas as autorizações que são dadas com esse viés, tentando esconder do titular aquilo que vai ser feito. Ou propondo coisas, isso que você bem descreveu, qualquer finalidade, se tiver uma abertura para qualquer finalidade, é nulo, porque tem que ser uma finalidade específica, como falou a Lara. E acho que aqui é legal lembrar que, assim, os colaboradores, os funcionários de uma empresa também entram nisso, tá? Então, os dados dos seus funcionários também são dados pessoais que a empresa tem que proteger, não é só de cliente. Às vezes a gente esquece, mas funcionário também é uma pessoa natural. E ali também tem dados pessoais sensíveis, como o do convênio médico, como os dos dependentes, como os das crianças. Então, esse cuidado é importante, porque você também não vai poder pegar a informação de saúde do seu funcionário, ou a biometria que está lá no ponto eletrônico, ou a biometria que está na catraca, às vezes retina dos olhos, né, em algumas entradas e tal, e compartilhar ou utilizar para outras informações. Acho que esse é um dado bem importante. Colaborador e cliente terão a mesma proteção de dados perante a empresa. Verdade. Né, Lê? Muito bom, exatamente. Parabéns novamente pelas respostas. Agora, nós temos uma pergunta do Tiago. Na verdade, são duas perguntas, eu acredito, dentro de uma. A primeira delas é como classificar os dados e qual é o impacto da lei para prestadores de TI, caso ocorra um problema. Isso é para a gente, né? Então, respondendo rapidamente, a classificação de dados que a lei traz, né, é só essa questão do dado pessoal e dado sensível, né? Então, a gente tem em tecnologia da informação, né, particularmente no capítulo, né, de proteção de dados, a gente tem vários sistemas de classificação, mas aqui o que interessa são só essas duas categorias, né? Então, se é um dado pessoal ou um dado pessoal sensível. E o impacto para os prestadores de TI, eles vão tipicamente ser operadores, né, dentro desse contexto. Em alguns contextos, eles vão ser controladores também, por exemplo, claro, né, nos dados dos próprios funcionários, eles são controladores, e algumas vezes eles têm sistemas que eles mesmos operam e que usam dados pessoais de outras pessoas, né? Então, um prestador de TI, ele eventualmente tem, né, os dois papéis, dependendo do tratamento que a gente está falando. Então, esses conceitos que a Lara trouxe no começo são os conceitos que são essenciais para entender, ou seja, para cada dado que a gente pensar, a gente tem que entender qual é o seu papel, né, ou seja, se você é um controlador ou operador, né, e quais os tratamentos que você está fazendo com aquele dado, e daí o resto decorre, né, de ter essa justificativa. Então, essa é a parte mais, assim, essencial que, sei lá, a gente gostaria que ficasse muito claro aí para vocês, né, porque isso entendido, o resto é quase que consequência desse entendimento, assim, o grosso, né, claro, tem 1000 detalhes, etc., mas se você entender esse conceito, você já entendeu o espírito da coisa. Lênio. Excelente. Vamos para a nona pergunta. Ela vem pelo Adriano. Acontece se uma empresa negar a fornecer os dados ou fornecê-los parcialmente? Isso é interessante. Eu diria que ele vai estar envolvido em grandes problemas, né? Porque, em primeiro lugar, a gente sabe que o titular ele tem o direito de se dirigir, então, ao responsável pela área de dados e solicitar esses dados. Eventualmente, ele pode dizer, olha, não estou satisfeito com os dados que você me apresentou.
Eu acredito que você tenha mais dados. Ele pode contestar isso. E isso é interessante na instrumentação da lei, na maneira como ela foi organizada, que a gente tem a Autoridade Nacional de Dados, né, de Proteção de Dados. Então, a ANPD, ela, em última análise, ela é o lugar onde você vai bater na porta e dizer, olha, aquela empresa, ela detém dados meus que ela não quer mostrar, ou que ela não quer fornecer para mim, ou não quer fornecer num tempo hábil, ou eu pedi os dados e ela me apresentou num relatório em mandarim, quer dizer, eu não entendo nada do que ela falou para mim. Ok, a ANPD ela tem esse papel e ela tem o papel de até solicitar uma auditoria na empresa, então, para saber se realmente esses dados estão disponíveis ou não. Então, eu diria que o titular ele tem realmente os direitos assegurados e ele tem, primeiro, se dirigindo diretamente à empresa, ao encarregado de dados, um canal para solicitar esses dados, e se não estiver satisfeito, em última análise, ele pode solicitar à autoridade nacional que interceda por ele, então, e, é claro, justificando também o porquê dessas coisas. Quer dizer, a autoridade nacional não vai disparar todo um processo de auditoria se aquilo não tiver nem pé nem cabeça, né? Ele tem que justificar e dizer por que ele está querendo ou por que ele acha que os dados não foram apresentados para ele. Lênin. Muito bom. Agora o Pedro pergunta sobre alguns sites alertam quanto à coleta dos dados, porém não permitem a navegação sem a coleta destes. Então, problema, né? Você tem que ter uma explicação de o que acontece quando você se recusa a dar os seus dados, né? Então, essa é uma das questões, né, importantes aí, né? Então, vão haver situações em que isso é ok, né? Mas, claro que, né, eventualmente tem coisas como, sei lá, serviços públicos, etc., né, que isso eventualmente não pode acontecer, né? Mas, de uma forma geral, assim, desde que fique claro para você, né, qual é a consequência, né, da recusa do fornecimento de dados, tipo, existe essa hipótese prevista na lei. Muito bom. A próxima pergunta é bem interessante. Ela vem do Alex Soares. A LGPD se correlaciona com o habeas data? São coisas diferentes, né? A LGPD é uma lei, o habeas data é um remédio constitucional. Então, dentro dos remédios constitucionais tem o habeas corpus e o habeas data. Então, o que é um habeas corpus? É você ter liberdade do corpo, né? Então, você geralmente utiliza isso para sair da prisão e das inúmeras prisões, e eu não vou entrar aqui no Código Penal. O habeas data é um remédio constitucional a essa semelhança que você desaprisiona os dados. Então, antes de existir a LGPD, o habeas data existe desde que a Constituição existe, desde 1988 até antes. Então, eles guardam certa semelhança do ponto de vista do conteúdo. O habeas data, ele tinha o intuito de que você, toda vez que precisasse recorrer a um órgão público e precisasse saber as suas informações e não conseguisse, você poderia impetrar um habeas data solicitando isso, mas você não podia só sair fazendo isso com qualquer empresa privada, justamente pela diferença entre o órgão público e o privado. Então, mesmo com o habeas data, não podia bater na porta de qualquer empresa e dizer, eu quero saber tudo que você sabe sobre mim. E ela vai dizer, por quê? Assim, a não ser que eu tivesse prejudicado de alguma forma, que tivesse algum tipo, não tinha cabimento. Então, o habeas data, ele tem situações muito específicas. Ele é um recurso constitucional. Ele é um recurso processual constitucional. Ou, como a gente fala de forma menos técnica, um remédio constitucional. A LGPD é uma lei diferente. Então, até porque o remédio está lá na Constituição, a lei ela é infraconstitucional, mas é uma lei específica
específica com uma série de direitos que vale para empresas privadas, que vale para pessoas naturais que detêm atividades econômicas. Então, o que é uma pessoa natural que detém atividades econômicas e que tem dados? Médico, advogado, contador, fisioterapeuta. Basicamente, os profissionais liberais que atendem pessoas diretamente ao público, geralmente se coleta dados dessas pessoas e para fins econômicos. Ele vende uma prestação de serviço e precisa desses dados. Então, essa pessoa também está sob a LGPD. Então, eles são diferentes, completamente diferentes em natureza jurídica, em fora, no momento de aplicação. Um é o recurso e outro é uma lei. Uma questão está em matéria processual e o outro está em direito material. São coisas bem diferentes. Agora, se você falar assim, lá no fundo, guarda uma certa semelhança, guarda. Os dois nascem, tem um nascedouro parecido, que é da transparência e dos dados pertencerem às pessoas naturais. Assim, distante. Todo o resto, eles pegam caminhos muito diferentes e posteriormente. Aí a gente entra numa seara muito técnica. Muito bom. A gente tem uma pergunta do Cassiano. Na esfera da penalização, poderiam falar um pouco sobre isso? A situação é a seguinte: o provedor é obrigado a guardar alguns logs de informação caso necessário. E, por algum motivo, ele se perde. Qual será a punição para esse caso? A punição, ela deve ser estabelecida, então a régua de punição vai ser estabelecida pela autoridade nacional. A gente sabe o limite disso, que pode ser até 2% do faturamento da empresa, mas é importante que a visão, a própria lei já especifica que vai se levar em consideração, por exemplo, se a empresa ela tomou as medidas consideradas necessárias para proteger os dados, se ela é uma empresa que, por exemplo, treina os seus funcionários para atender a LGPD, se ela é uma empresa que reage rapidamente a uma recomendação da autoridade nacional para implantar os controles que a autoridade pode julgar que estejam faltando. Então, existe uma série de considerações para você estabelecer qual vai ser essa sanção, e eu diria, a Lara sempre coloca esse caso, né? Eu diria que a maior sanção não está nos 2% do faturamento, está em você ser impedido de usar aquele dado pessoal para o seu negócio. E isso impediria, em alguns casos, a operação do seu negócio. Então, teria que cessar a maneira como você trabalha. Então, apesar dessa relativização que a autoridade nacional ela vai estabelecer quais são esses critérios mínimos de controle, e ela também tem uma abordagem que vai gradualmente implantando. No final, o fato é que as sanções vão estar aí batendo na porta das empresas no ano que vem. Então, as empresas têm que se preparar e considerar isso como um risco real para o seu negócio e para o seu faturamento. E só complementando, além da NPD, a Justiça Comum pode multar. Você pode, como colocou bem o Aguilera, a vigência das multas, das sanções, das penalidades, elas se iniciam em agosto de 2021, foi estabelecido, né? Mas nada impede de que você entre com um processo na Justiça Comum, no PROCON, entre outras situações, solicitando danos morais, solicitando multa, e isso já aconteceu. A gente já tem jurisprudência na Justiça Comum, sem nem a NPD existir ainda, com base na própria LGPD. Muito bom, excelente. A gente tem uma pergunta da Carla. A Carla pergunta sobre uma bibliografia confiável. Eu acho que é acerca da LGPD. Bom, claro que tem o nosso livro,
né? É uma bibliografia, né, útil, mas, enfim, a gente tem aí uma publicação bacana, né, do STF, né, Lara, que tem aquela coletânea, perdão? STJ. STJ, perdão, do STJ, claro, né? Tem uma coletânea legal e tem realmente uma boa quantidade de livros aí publicados sobre esse tema, né? E, claro, né, muitos artigos na internet, sempre que for ler na internet, procure aí uma boa referência mas realmente existe aí bastante material para você se aprofundar e entender aí os detalhes. Acho que aqui é bacana dizer o seguinte: a LGPD foi promulgada em 2018. Antes da sua promulgação, ela já vinha em discussão por 8 anos aqui no Brasil, data do primeiro projeto de lei lá de 2010. Então, assim, de 2010 até 2020, quando ela efetivamente entra em vigência, foram escritas muitas coisas, muita bibliografia, que às vezes está desatualizada porque a lei mudou, porque a situação mudou, porque houve alteração. Então, só tomar esse cuidado, porque muitos bons autores, bons juristas, bons escritores falam sobre o assunto, mas pela linha do tempo, e até uma linha do tempo às vezes conturbada da LGPD, pode estar um pouquinho desatualizado, mas tem bastante coisa boa escrita, tem muita gente boa falando. Bom, a gente está chegando aí, na verdade, estouramos o tempo em 5 minutos, né? E temos várias perguntas. O que vocês acham da gente responder mais 2 de bônus e aí a gente encerra? Ok. E as outras aí, o pessoal acho que vai colecionar, né, para a gente aí responder depois por e-mail. Também. Muito bom. Bom, então a gente tem uma pergunta aqui bem interessante que é sobre o endereço IP. O Wellington, ele pergunta o seguinte: o endereço IP pode ser considerado um dado pessoal? Se sim, por quê? Pois alguns provedores de acesso que usam a prática do CGNAT usam endereços IP compartilhados. Então, para uma possível identificação do usuário, será necessário identificar a porta lógica de origem. Informação essa que só o provedor vai ter acesso. Isso é bom, hein, Barreto? Então, e aí, Lênis, vamos ver se você já aprendeu, você que é professor de redes, o que você acha? É um dado pessoal? Então, o IP não é um dado pessoal quando ele é um endereço válido na internet. Ele só passa a ser um IP válido quando ele está dentro da sua rede local. E agora? Então, tem uma discussão grande nesse tema, né? Então, né, se ele permitir te identificar, ele é um dado pessoal, né? Assim, primeiro conceito que Lara trouxe na primeira transparência lá atrás, né? Então, um dado pessoal é que permite identificar uma pessoa, né? E Lara sempre usa a cor da roupa, né? Mas a gente pode aqui nesse contexto, né? Ou seja, nesse contexto a única pessoa de blusa clara é a Lara, então beleza, né? Blusa clara identifica a Lara nesse nosso contexto. Mas o endereço IP, como você sabe, ele frequentemente identifica univocamente uma pessoa, né? Então, e nesse caso, sim, é um dado pessoal, com certeza. Ele só não é sensível, ele não está no rol dos dados pessoais sensíveis, mas ele é um dado pessoal. Eu acho que isso é importante. O dado pessoal é aquele que identifica ou que ele é identificável, aquilo que você, como ele disse, a cor da blusa, ou aquelas nossas brincadeiras de amigo secreto de final de ano, chegando aqui perto do Natal, né? Todo mundo que brinca disso sabe como se identifica alguém falando dos dados das pessoas que fora de contexto pode não significar nada, mas naquele contexto significa exatamente aquela pessoa. Então, quem é o careca? Cara, o careca só tem um aqui, então sou eu, né? Não tem outra. E como complemento, a proposta do IPv6 também seria ser único praticamente a todos os dispositivos conectados à internet. Ainda mais agora com os termos de internet das coisas, internet de todas as coisas, fica extremamente interessante a discussão, né? Vamos para
Próxima pergunta próxima e última, tá bom, pessoal? Feita pelo Márcio Buran. No caso dos call centers, que nos incomodam com as ligações que não pedimos para receber, no que a LGPD impacta sobre isso? É a lei que pode ser citada para que parem de nos incomodar? Eu sou tentado a responder, mas vou deixar a Lara. Não, vamos lá, Aguilera, por favor. Por favor, pode responder. Olha, os call centers que não param de ligar para você porque sequestraram teus dados no meio do caminho e aí eles passam uns para os outros para que essa rede seja infinita, eles simplesmente não podem fazer isso. No mínimo, você pode entrar em contato e dizer por que você tem meus dados, eu não quero que você use os meus dados. Se continuar a usá-los, você já tem a porta da ANPD para bater, né? É uma prática realmente, do ponto de vista de privacidade, nefasta, né? Porque você passa a receber contatos que você não queria, mas aí entra também os detalhes, né? Que, como disse a Lara, depende, né? Quer dizer, se você vai comprar, por exemplo, você entra em contato com uma empresa e vai comprar o carro, e ela eventualmente entra em contato com você oferecendo o seguro do carro. Isso pode ser negócio, quer dizer, pode ter um interesse, um legítimo interesse seu em fazer o seguro com a empresa ou aproveitar uma oportunidade que está sendo oferecida. Se ela oferecer para você uma viagem de férias, você pode questionar, dizendo que isso não tem nada a ver com as informações que você passou, que você não tem esse interesse. E, recentemente, a gente teve uma construtora que está sendo... está em maus lençóis por conta dessa prática de passar o cadastro das pessoas que compraram imóveis com ela para outras empresas, e aconteceu um caso exatamente disso, onde a pessoa entrou, se sentiu lesada por ser acessada por empresas que ela não tem contato e que foram repassadas, então, por essa construtora. Então, eu acredito que no início vai haver realmente uma adequação das empresas, mas, como foi colocado aqui, se a autoridade nacional, para um determinado call center, uma determinada empresa, recebe inúmeras reclamações, ela vai ter os meios de fazer a lei cumprir e fazer com que as pessoas não usem de maneira incorreta os dados pessoais. Como diz o Barreto, isso é um caso de polícia. Então, vamos deixar para a ANPD regularizar isso e impor as sanções que ela acha que sejam cabíveis. Eu acho que chegamos ao final, né? E a sensação que fica é assim, quanta coisa importante, né? Quanta informação valiosíssima que a gente precisa correr atrás. Vocês deixaram aí uma bibliografia fantástica para que as empresas e nós busquemos cada vez mais essas informações. E como também foi citado logo no começo pelo Aguilera, né? É lei. Né? Se é uma lei, a gente precisa se adequar. Nós vivemos em sociedade e o que rege essa sociedade são leis. Isso é muito importante. Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente pela participação de todos vocês. Agradecer ao Kleiderman, que está fazendo a nossa tradução. Muito obrigado, Kleiderman. Eu acho essa questão fantástica, extremamente importante, onde o Senac São Paulo consegue englobar e atingir todos, praticamente. Pelo menos essa é a nossa missão.
Eu gostaria de deixar uma palavra de encerramento com todos vocês, mas antes explicar que as perguntas que nós recebemos e que, infelizmente, não conseguimos, por consequência do tempo, serem respondidas agora, serão respondidas posteriormente para as pessoas que as fizeram. Eu acho que isso é o mais importante, não deixar ninguém sem informação. Levar para vocês também, que estão nos assistindo, que o Senac São Paulo oferece diversos cursos na área de proteção, de segurança de dados. Se vocês quiserem acessar o nosso portal, é o www.sp.senac.br. Nós possuímos opções em cursos livres, graduações, extensões e agora EAD também. Então, vale muito a pena você dar uma olhada lá no portal e ficar inteirado do que nós podemos oferecer para vocês. A equipe do Senac São Paulo, mais uma vez, meus agradecimentos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui presente com todos vocês. Eu gostaria de deixar a palavra com cada um para que a gente faça um encerramento fantástico aí. Perfeito. Lara, você é a primeira, então. Bom, muito obrigada, foi um prazer imenso estar aqui, fiquei super feliz que vieram muitas perguntas, acho que essa interação é o mais legal, né? A gente tentou passar um pouquinho do espírito, mas realmente só agradecer a equipe super bacana, toda a equipe do Senac, aos meus colegas aqui que dividiram a apresentação, ao professor Lênio, que nos ajudou super com as perguntas, e dizer boa noite e até a próxima. Perfeito. Gostaria também de agradecer ao Lênio, a toda a equipe do Senac, agradecer a quem nos acompanhou, quem enviou as perguntas, quem está interessado nessa área. A gente vem trabalhando há um bom tempo nela, acaba, de uma certa forma, se apaixonando pelo tema, né? E, curiosamente, as mídias têm apresentado um farto material, a gente está sempre discutindo esses assuntos, então, para nós está sendo uma festa essa oportunidade que a gente tem aqui. E também agradeço a Lara, ao Barreto, pela oportunidade de dividir aqui comigo esse bate-papo. Obrigado a todos. Gente, super obrigado aí por né, segurar o jantar aí, aguentar a fome até esse horário, nem sempre é fácil, e atrasar aí o jantar da família, né, para poder assistir aí e conversar com a gente. Obrigado ao Senac pela organização realmente primorosa, obrigado aí à equipe toda, né, na pessoa do Lênio, que está aí, né, a cara que está todo mundo vendo, mas atrás tem uma galera, né? Obrigado aí ao Cleiton por ajudar a gente aí nessa tradução para mais gente sobre esse tema, que é um tema essencial. E a gente segue à disposição, minha gente. Vamos lá. A gente precisa fazer um país que funcione. E um país que funcione é um país que respeita as leis. Não tem outro jeito de fazer isso. Valeu, beijo grande, boa noite a todos. Falou. É isso aí, pessoal. Boa noite. Só lembrando que essa apresentação vai estar disponível para vocês que estão nos assistindo. Então, quem às vezes chegou atrasado ou pegou o bonde andando, a apresentação vai estar disponível para todos, tá bom? Pessoal, muito obrigado, muita gratidão e boa noite. Boa noite a todos. Tchau.